Bom dia, turminha! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Já estão no cantinho de vocês de estudos? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em paz? Ótimo! Então, a tia vai dizer agora quais são os livros que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje. Nós vamos precisar do livro de artes, do livro de história, do livro de língua portuguesa e do nosso caderno. Então vamos lá, vamos pegar o material, se organizar aí no cantinho de estudo, porque daqui a pouco nós vamos passar a nossa agenda do dia. Agenda do dia 18 de maio, segunda-feira. Nós iremos trabalhar hoje em História, Expedições Exploradoras, Guarda-Costas e Colonizadoras. E iremos resolver as atividades da 99 e 100. Língua Portuguesa, nós iremos fazer a leitura e interpretação. Iremos realizar as atividades das páginas 124 a 126 e iremos também fazer a correção da atividade do caderno da aula passada. E em artes, trabalho com texturas. Nós iremos resolver as atividades das páginas 39 e 47. Nós iremos começar a nossa aula de hoje por língua portuguesa, com a correção do caderno da atividade do dia 12, terça-feira passada. Então, peguem o caderno de vocês, abram na matéria da língua portuguesa para que a gente possa fazer a correção dessa atividade. Iremos fazer agora a correção da atividade de língua portuguesa, da parte de gramática e ortografia, do que foi o caderno, que foi a atividade de casa de vocês, tá bom? Então, vamos lá. No caderno, vem pedindo, coloque S para quando o substantivo for simples e C quando o substantivo for composto. A palavra bem-te-vi é um substantivo simples ou composto? Simples é formado de uma única palavra, composto de mais de uma palavra. Então, bem-te-vi é um substantivo composto. Coloca a letra C. Avião. Avião é formado de uma só palavra. Então, é um substantivo simples. Banana, maçã é um substantivo composto. Papagaio, substantivos simples. E guarda-chuva, substantivo composto. Na segunda questão, eu pedi para vocês pesquisarem em revistas, jornais, palavras com substantivo simples e composto, recortá-las e colar no seu caderno classificando se ela é simples ou se ela é composta. Então, essa é uma atividade que eu espero que vocês tenham realizado aí. A terceira questão, eu pedi para vocês completar com as palavras entre parênteses para melhor completar as frases. Aí vem, a primeira frase dizia o seguinte: o capataz após lacuna no cavalo. Entre parênteses eu tinha duas palavras, arreios ou arrios. Qual é a palavra correta? Que eu iria escrever lá? Arreios. Ok? Na letra B. Agora que acabamos as tarefas, vem a sensação de dever cumprido ou cumprido? Cumprido, com O. E aqui nós encerramos a correção da atividade do caderno, para darmos prosseguimento à nossa aula. Agora que nós já fizemos a correção da atividade de casa, vocês vão pegar o livro de língua portuguesa para fazermos a leitura e interpretação. Vão abrir o livro na página 123.
agora vai ser com vocês. Vocês vão ler com atenção o texto Família Agitada. Vão ler uma, duas vezes, silenciosamente ou em voz alta, da melhor forma que vocês acharem. Vão fazer essa leitura. Vocês agora vão pausar o nosso vídeo para que vocês possam fazer a leitura. Quando vocês terminarem de fazer a leitura dessa página 123, vocês retornam para nós darmos continuidade à nossa aula. Na página 23, vocês também vão encontrar o vocabulário, palavras para enriquecer o vocabulário de vocês. Então, vocês têm aí no livro de vocês a palavra sossegado, que é o mesmo que calmo, tranquilo, pântanos, que são áreas naturais alagadas, driblar, é o mesmo que escapar pelos lados com rapidez, e gerações, conjunto de indivíduos nascidos na mesma época. Então, após vocês terem feito a leitura, ter feito agora o estudo das palavras do vocabulário, nós iremos trabalhar com o texto. Vocês irão agora dar uma pausa no nosso vídeo e vão responder as páginas 125 e 126. De acordo com o texto que vocês acabaram de ler. Então, se você for fazer a atividade e não souber ler o texto de novo, procurando as respostas. Então, aqui vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão responder. Quando vocês terminarem de responder a atividade, vocês apertam o play de novo para a gente fazer a correção juntos dessas duas páginas. Vou ficar aguardando vocês concluírem a atividade. Muito bem, agora que vocês terminaram, nós vamos fazer a correção para ver se vocês corrigiram direitinho, ou responderam direitinho essa página, tá bom? Vamos lá. Na primeira questão, ele pede para enumere a segunda coluna de acordo com o significado da primeira. Ele vai perguntar para vocês o que é geração. Aí você vai marcar lá, conjunto de indivíduos nascidos na mesma época. Drible é o mesmo que escapar pelos lados. Pântano, área alagada naturalmente. E sossegado é calmo ou tranquilo. Então, a sequência ficou 2, 3, 1, 4. Na segunda questão, ele faz perguntas relacionadas ao texto. Ele pede: o texto que lemos traz informações importantes sobre um animal bastante conhecido. Localize no texto e escreva a resposta de cada pergunta abaixo. Aí ele pergunta: qual é o nome do animal? Coelho. Onde é encontrado? É encontrado em todo lugar, menos na Antártida. O que faz para fugir dos predadores? Salta com rapidez e dribla seus caçadores. Qual é a sua alimentação? Grama, galhos, folhas e cenouras. De que forma abriga seus filhotes? Ele cava uma toca e nela a mãe faz um berço de capim e um cobertor juntando seus pelos. Essas são as respostas corretas. Façam a correção dessa página. Quando vocês terminarem de corrigir, principalmente os erros ortográficos, vocês colocam corrigido e a data de hoje. Vamos para a nossa próxima página. Na página 126, ele continua com as informações. Ele vai pedir: complete as informações sobre cada parte do corpo do coelho realiza, né? Qual é as informações que ele tem sobre as patas dianteiras, que elas cavam os buracos para fazer a toca. O bigode detecta as vibrações do ambiente. Os dentes percebem até o que acontece atrás do seu corpo. E as patas traseiras dão um impulso para saltar.
Na quarta questão, ela é uma resposta pessoal. Então, vocês tiveram um tempozinho de pesquisar, não tiveram? Ele pergunta assim: por que o coelho é o símbolo da vida e também da Páscoa para algumas pessoas, para algumas religiões? Não, não é para religião, gente. Simplesmente colocaram o coelho como símbolo da Páscoa, né? Mas ele tem um significado. Qual é o significado? Procura, pesquisa e escrevem aí. E na quinta, pesquise e escreva informações sobre os cuidados necessários para criar coelhos, né? Vocês devem ter colocado que é preciso vaciná-los, ter uma alimentação saudável, lavar bem o lugar onde eles ficam, higienizar muito bem todos os utensílios, né, para onde eles se alimentam. Então, são esses cuidados que vocês deveriam ter citados. E aqui nós estamos encerrando a nossa atividade sala. Daqui a pouco eu irei explicar para vocês a atividade que vocês irão fazer em casa, tá bom? A atividade de casa de vocês. Para concluirmos hoje a nossa aula de língua portuguesa, eu irei explicar para vocês a atividade que vocês irão realizar após a nossa aula de hoje. Ela está na página 124. Pega o livro, abre para acompanhar a explicação, tá bom? Vamos lá. Observe as imagens e descreva-as com as palavras do vocabulário, tá bom? Então, vocês vão olhar as palavras, vão lá no vocabulário e vão dizer o que cada uma significa. Na letra A, ele diz: alagado com árvores de raízes expostas e sapos. O que é isso aí? Lá no vocabulário, no estudo do vocabulário, tem dizendo. E assim vocês vão fazer com as demais. Na segunda, agora reconte com suas palavras as informações do texto, utilizando as palavras do quesito anterior. Vocês vão recontar o que vocês leram no texto com as palavras de vocês, só que vocês terão que usar essas 4 palavrinhas que vocês encontraram na primeira questão. E aí? Tudo ok? Muito bem. Então, essa é a atividade de língua portuguesa para vocês fazerem após a aula terminar. E aqui nós estamos encerrando a nossa aula de língua portuguesa para começarmos a aula de história. Iniciemos agora a nossa aula de história, com o tema Expedições Exploradoras, Guarda-Costas e Colonizadoras. Abram o livro de vocês na página 96. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrava muito interesse pelo Brasil, pois nessa época eles já estavam ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindo do Oriente, as especiarias, lembram? Nós estudamos sobre eles. Entretanto, com o passar do tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que outros povos se interessassem por nós aqui. Foi o caso dos espanhóis, holandeses, ingleses e franceses. Eles começaram a rodear aqui rodeando aqui o nosso litoral. Já que o fato de os portugueses terem desembarcado primeiro aqui não garantiam a eles, a posse da terra. Então, o rei de Portugal começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existia riquezas a serem exploradas e de colonizar, ocupando as terras. Essas primeiras expedições, elas foram chamadas de expedições exploradoras. Entenderam, né? Como o rei de Portugal viu que tinha outros povos interessados aqui, ele disse assim, se eles estão interessados é porque lá tem riqueza. Então, vou mandar uma expedição para lá, para explorar o terreno, para ver se tem alguma riqueza para a gente poder, tomar posse. A primeira expedição exploradora, nós continuamos ainda na página 96.
Ela foi realizada em 1501 e foi comandada por esse senhor aí, ó, Gaspar de Lemos. E tinha o objetivo. Qual era o objetivo da primeira expedição exploradora? Era reconhecer o litoral e descobrir se aqui no Brasil tinha alguma riqueza. Em relação ao primeiro objetivo, tal como já foi contestado por Pedro Álvares Cabral, a expedição verifica e confirma que as terras descobertas não se tratavam de uma ilha. Por isso, até então, nós éramos chamados de Ilha de Veracruz. Após Gaspar Lemos vir aqui e descobrir que aqui não era uma ilha, nós passamos a ser chamados de Terra de Santa Cruz. Então, diversos acidentes geográficos também foram nomeados, como o Cabo de São Roque, o Cabo de São Agostinho, o Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo dessa expedição, eles descobriram a existência do pau-brasil. Foi a principal riqueza, a primeira riqueza que eles descobriram aqui. Madeira que viria a ser muito explorada por Portugal. A segunda expedição exploradora veio para cá, né, em 1503. Está na página 97. Teve como objetivo verificar as riquezas das terras colonizadas e foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada. Então, a primeira descobriu que aqui tinha pau-brasil, mas foi a segunda expedição que levou a amostra para a Europa para mostrar como era o pau-brasil e a tinta vermelha que eles tanto precisavam. Continuando na 97. A primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi o pau-brasil. No começo, se vocês observarem aí, quem é que arrancava, quem é que derrubava o pau-brasil e que levava para as embarcações? Os indígenas, né? Eles trocavam essa madeira por tecidos, colares, né? Facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos. Com o tempo, outras pessoas também começaram a se interessar em comercializar com os indígenas. Então, as toras de madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral, que servia para guardá-las para que elas não fossem roubadas. Então, Portugal começou a perceber que ele precisava proteger essa terra descoberta, já que eles estavam tão interessados no pau-brasil. E aí ele resolveu mandar algumas expedições guarda-costas. O principal objetivo da expedição guarda-costas era patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil. Porque nesse período os franceses também descobriram que aqui no Brasil tinha o pau-brasil. Então eles disseram assim, nós também vamos lá pegar isso para nós. Não deixar Portugal vender sozinho, não. E aí Portugal, para proteger o litoral, a costa brasileira, para que os franceses não fizessem o contrabando para o pau-brasil, enviou para cá essa expedição, né, guarda-costas, que foi comandada por Cristóvão Jacques, né? Porém, como o litoral brasileiro era muito extenso, quer dizer, grande, ele não conseguiu tomar conta de tudo. Diante da dificuldade de cuidar, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras brasileiras, ou seja, mandar pessoas de Portugal para virem morar no Brasil, para poder tomar posse, para evitar assim as invasões. E aí ele resolveu colonizar o Brasil. Ele enviou pessoas para virem morar aqui na nossa terra.
A essas expedições nós chamamos de expedições colonizadoras. A primeira foi comandada por Martins Afonso de Souza, que trouxe consigo as sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. Também vieram alguns colonos e o irmão de Martim Afonso, chamado de Pero Lopes de Souza, para morar nas terras brasileiras. E em breve, o rei de Portugal entregaria outros trechos do Brasil, depois que ele dividisse o Brasil em capitanias hereditárias, que eram aquelas que iriam passar de pais para filhos. Vou explicar para vocês agora, para que vocês possam testar os conhecimentos de vocês. Na página 100 do livro de vocês, vocês irão resolver essa quinta questão, que ele pede para vocês completarem as fichas respondendo as perguntas sobre as primeiras expedições. E aí vocês vão responder sobre a primeira expedição exploradora, a segunda expedição exploradora e sobre as expedições guarda-costas. Vocês vão dar um pausa agora no nosso vídeo, vão retomar de novo a leitura do texto que nós estávamos fazendo, iniciando na página 96, e vão buscar as respostas. Então, vamos lá, de pausa no vídeo, que daqui a pouco nós voltaremos para fazer a correção desta página. Agora que vocês, tenho certeza, já responderam essa página, nós vamos ver se vocês fizeram as respostas corretas, tá bom? Vamos lá. Na primeira expedição exploradora, quando essa expedição veio para o Brasil? Veio em 1501. Quem era o comandante dessa expedição? Gaspar de Lemos. Que lugares percorreu? Percorreu o litoral. E o que foi que ele descobriu? Descobriu novas terras e o pau-brasil. Segunda expedição exploradora. Quando essa expedição veio para o Brasil? 1503. Quem comandou essa expedição? Gonçalo Coelho a comandou. O que foi que ele levou para a Europa? Ele levou as primeiras amostras de pau-brasil. Que produto econômico ele explorou? O pau-brasil. Dando continuidade à correção da quinta questão, nós vamos falar sobre as expedições guarda-costas. Que ela pergunta o que Portugal fez para proteger as terras descobertas. Ele resolveu mandar as expedições guarda-costas para patrulhar o litoral e aprisionar os franceses. E aqui, meus amores, nós estamos encerrando a correção da página 100. Irei explicar para vocês a atividade de casa da página 99. Para finalizarmos a nossa aula de história de hoje, eu vou explicar para vocês a atividade de casa que está na página 99. Vocês vão reler o texto para poder encontrar as respostas. Por que Portugal começou a mandar expedições para o Brasil? Qual foi o motivo? Por que eles resolveram de uma hora para outra mandar? Eles não tinham nem esse interesse. Segundo, marque apenas as informações verdadeiras sobre as expedições. Vocês têm 3 frases. Vocês vão ler as 3 frases e vão marcar somente as verdadeiras, tá bom? Na terceira, responda as questões abaixo. Qual foi a primeira riqueza explorada no Brasil nesse tempo das expedições? Qual é a primeira riqueza que foi explorada? B. Explique a diferença entre a expedição de Gaspar de Lemos e a de Gonçalo Coelho. Então, você vai dizer o que foi de diferente de uma para outra. E na quarta, vocês vão completar as informações. A segunda expedição exploradora foi comandada por que levou as primeiras amostras para a Europa. Então, esse, meus amores,
é a atividade de história para casa de vocês, tá bom? Vocês, após o vídeo aula, vocês sentem, tiram um horário e vão responder essa atividade, que na nossa próxima aula nós iremos fazer a correção, ok? Então agora vamos nos preparar para a nossa aula de artes. Vamos dar início à nossa aula de artes de hoje. Pega o livro de artes, nós iremos abrir primeiro na página 47. Abriram? Vamos lá. Vocês lembram da lista de materiais? Eu pedi o quê? Pedi farinha, pedi papel celofane. Tia, mas na minha casa nós não temos papel celofane. Mas geralmente a mãe da gente ganha, né? Aqueles presentezinhos, ó. Esse aqui também substitui o papel celofane, tá bom? E jornal ou revistas. Ó, jornal ou revistas. O que é que vocês irão fazer? Vocês vão cortar um pedacinho desse material, tiras, e vão colar aqui, na sequência que vocês quiserem. Cola um pedacinho do papel celofane, um pedacinho da revista e passa cola e cola a farinha. Essa é a atividade da página 47. Nós vamos trabalhar a textura. Depois que secar, vocês podem passar a mãozinha, os dedos, o tato, que vocês vão sentir a textura diferente de cada uma para a outra, tá bom? Agora vamos para a outra página, porque hoje nós temos duas atividades de artes. É a página 39. Na página 39, vocês vão precisar das paras dos lápis. Tio, o que é a para de lápis? Olha só. Deixa eu só pegar aqui o material. Vocês vão pegar um lápis de cor ou um lápis de escrever, vão apontar. Ó, isso aqui é a para do lápis, tá bom? Isso aqui é a para do lápis. Com isso aqui, vocês vão colar nas pétalas da rosa. Vocês vão fazer uma bonita colagem aqui com as pétalas da rosa. Eu já comecei a minha colagem. Olha só. Eu desenhei na folha porque eu não podia colar no livro, porque o livro é do professor. Então, eu colei e comecei a colar aqui. E assim eu vou fazer em toda a borda da minha flor, ok? E aí eu faço um desafio a vocês. Até porque eu tô morrendo de saudade da carinha de vocês. Não faz tempo que a tia não vê vocês. Então, uma oportunidade para mim ver vocês é vocês pegarem, fazer a atividade do livro de arte, essa atividade que eu mostrei agora, da florzinha. Vocês vão fazê-la, vão bater a foto, segurando o livro desse jeito, ó. Aí bate a foto, posta lá no grupo de estudos. A tia tá querendo ver a carinha de vocês, eu tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa aula de artes de hoje. Espero que vocês façam a atividade, coletem o material que vocês têm. Se vocês não tiverem nenhum desses materiais, deixa em branco, que quando a gente retornar para a aula, a gente dá um jeitinho de resolver essas páginas que estão ficando sem ser realizadas, tá bom? E agora nós estamos encerrando a nossa aula. Mas eu tô com saudade. Um aperto no coração. Mas eu sei que logo, logo, ó, eu vou estar abraçando e beijando muito vocês, tá bom, minha turminha querida? Apesar de longe, todo dia eu penso em vocês. Por isso que eu gostaria de ter a foto de vocês no grupo. Para me olhar pro rostinho de vocês. Vocês estão vendo a tia nas videoaulas, mas a tia não tá vendo vocês. E eu queria muito, muito ver vocês para matar a minha saudade, tá bom? Então, um beijo, um abraço bem apertado e até amanhã na nossa próxima aula. Tchau!